Glória a Deus então, gente. Vamos meditar na palavra de Deus, que é a nossa melhor parte. É a melhor parte dessa vida, porque não dá para entrar em determinados assuntos, porque olha, é muita podridão. Amém, gente? Então deixa as coisas sujas saírem cada vez mais e Deus vai abençoando a gente aqui. Amém? Glória a Deus. Salmos 27, versículo 1. Olha só o que diz. O Davi, para a gente entender o Salmo, gente, a gente tem que compreender alguns pontos de vista importantes, alguns pontos importantes. Se você observar os Salmos, eles são registrados e revelados para nós num contexto onde tinha guerra, batalha, luta, é ou não é verdade? Aonde o salmista que está escrevendo, no caso Davi, ele expõe uma realidade do que ele viveu. Os outros salmistas também, eles expunham diante de nós agora uma realidade do que eles viveram na antiguidade. E o resultado era o que? É sempre o mesmo. Em meio às piores adversidades, Deus operava os milagres. Por isso a gente tem que ter uma visão da palavra de Deus e da Bíblia, onde existe uma linhagem de homens da fé. E esses homens da fé passaram por grandes adversidades, mas um detalhe, Deus sempre fazia a obra em favor deles. E aí chega nos nossos dias, nós temos exatamente isso. Gente, antes de entrar na palavra, pensa comigo numa coisa. Deus disse assim, não há nada novo debaixo do sol. O que é hoje já foi, e o que vai ser também já foi. E não há nada novo debaixo do sol. Porque tudo que é hoje já aconteceu um tempo atrás, em alguma geração passada aconteceu. E se nós observarmos a própria pandemia, não teve a peste negra, que chamam peste negra, mas é a peste que matou os brancos? Então é a peste branca, é ou não é? E aí o que acontece? Não teve a gripe espanhola? É ou não é? Culparam os espanhóis, é ou não é? E agora tem a gripe chinesa. Então o que acontece? Se tu observar dentro dessa linha de tragédias humanas, em outros períodos da raça humana já aconteceu isso. E olha para mim, nós continuamos, estamos aqui. Aí entra uma questão assim, mas pastor, as pessoas estão morrendo. Meu irmão, morre muito mais gente de outras enfermidades do que a pandemia do Covid-19. Essa é a realidade. E uma coisa que eu vou dizer para você, você não tem que ter medo. Quer você tenha qualquer tipo de enfermidade, não é para temer. Por quê? Porque o medo é a porta que o diabo entra para fazer e consumar a obra. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e observar. Esses homens da fé, eles viveram momentos terríveis, mas eles tinham uma confiança extraordinária em Deus. A fé deles era inabalável. Olha o que Davi diz no Salmos 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo de Davi. Olha o que ele diz. Gente, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando a gente medita só no versículo 1, nós entendemos também o que Davi dizia. Porque luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele tinha essa convicção de que a palavra de Deus era para ele luz, é vida. O apóstolo São Paulo não deixou por menos. Ele disse, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo o que crê. Então a salvação, a vida eterna, a cura, a libertação, a nossa vitória está na palavra. Por quê? Porque da palavra nós vemos e agora para a palavra voltamos. Eu não tenho vida por mim mesmo, eu não me fiz a mim mesmo, foi a palavra que me fez. E a mesma palavra que me fez é Jesus Cristo, que morre por nós na cruz. É o mesmo. Ontem uma irmã lá em Caxias disse, pastor, eu conheço uma irmã em Cristo que ela levou 1 ano e meio para descobrir que Jesus é a palavra de Deus. Eu disse, mas o que o pastor ensina no altar? Não adianta dizer que Jesus quer te curar se você não identificar quem é Ele. Quem é Jesus? Onde é que está Jesus? Eu nunca vi Jesus, nós não vemos Jesus, mas Ele está na palavra. São João revela daí a palavra como sendo quem? A palavra é Deus.
Então, quando a gente volta para a palavra, gente, nós estamos guardados em Deus. Por isso a palavra de Deus era para Davi o quê? E para nós também, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Por isso ele chegou à conclusão: o Senhor é a minha luz, porque Deus, ele se revela para nós pela palavra, e a palavra que sai da boca dele não torna para ele vazia, antes vai cumprir aquilo que ele ordenou que fizesse. Por isso, quando Deus disse em Gênesis, haja luz, quem entrou em cena, Deus Pai ou a palavra, que é o Senhor Jesus, que é a palavra que sai da boca de Deus Pai, que é Espírito? A palavra. E aí diz a palavra que todas as coisas foram criadas e tudo subsiste, Pedro falou isso, pela palavra do poder de Deus. E aí entra um detalhe, a palavra também revela que em Jesus Cristo toda a plenitude de Deus habita. Porque agradou a Deus Pai que toda a plenitude de Deus habitasse nele, para que todo o joelho no céu, na terra e no inferno se dobrem e se curvem diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o segredo está no conhecimento da palavra, e nós entendermos que a palavra de Deus é Deus, e a palavra é Cristo, e Cristo morreu por nós na cruz, e ele se manifestou a nós, e ele habita em nós agora por meio da palavra, porque ele mesmo disse: quem me ama guarda os meus mandamentos, esse que me ama será amado por meu Pai, e eu e o meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. Deus quer habitar em você e em você que está me ouvindo. Deus quer habitar em nós. Amém. O problema das pessoas, sabe qual é? Tirar tempo para meditar nessas coisas e compreender. Agora eu abro um parênteses aqui. A Bíblia diz que todo joelho no céu, na terra e no inferno, isso os apóstolos pregavam, vão se curvar diante de Cristo. Mas se exceptua aquele que sujeitou todas as coisas diante do Filho, para que quando todas as coisas estejam sujeitas diante de Jesus Cristo, o próprio Cristo com a igreja se sujeitem ao Pai. Amém? Está assim escrito na Bíblia. Porque Deus Pai não se curva para nada e para ninguém. Amém? Mas Deus Pai faz sujeitar todas as coisas aos pés do Filho, para que quando todas as coisas estejam sujeitas a Cristo, que é o Filho, a igreja, se sujeite a Deus Pai. Amém? Amém? Por isso é muito interessante a gente entender a hierarquia das coisas. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Amém? Existe um só Deus que se manifestou em 3 pessoas e Ele é o Criador de todas as coisas pela palavra. E aí o salmista diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem é a minha luz e a minha salvação? O Senhor. Mas como que eu conheço o Senhor? Pela palavra. A palavra é a minha luz e a minha salvação. Porque a palavra que Deus fala no meu espírito, no meu coração, foi Deus que revelou a nós, aos homens, e nessa palavra está quem? Deus. Amém? Por isso todo o poder de Deus está onde? Na palavra. Volto a dizer, São Paulo dizia: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego. Todas as pessoas são salvas pela fé no Evangelho, que é Cristo. O Evangelho, a palavra de Deus se fez carne e recebeu um nome, Jesus. Amém? Um nome. E sobre esse nome não tem nenhum nome, porque esse nome, Jesus, está acima de todo nome que se nomeia. Eu sou o alfa e o ômega. Me fugiu o termo agora usado. Alfa e o ômega, o alfabeto grego. Essa é a palavra. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última. Amém? Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nós estamos entre o princípio, esse princípio e fim. Nós estamos dentro de uma eternidade de Deus, onde todas as coisas são mantidas pela palavra do seu poder. E aí ele diz: o Senhor é a minha vida, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aí entra um detalhe: não é para ter medo de nada. Esse é o problema de uma sociedade que não olha para a palavra. Uma sociedade que fica ligada na televisão agora, em vez de ouvir o pastor pregar.
Uma sociedade que fica tomando chimarrão em vez de ouvir o pastor pregar e entender o que diz a palavra. Para quê? Para que nasça entendimento no coração e a pessoa fique alicerçada espiritualmente na verdade. Amém? Jesus mesmo disse, o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele é a rocha, a palavra é a rocha. Quando vem o vento, vem a tempestade, vem os rios, vão bater nela e não vai acontecer nada. Mas quem edifica sobre areia? Televisão, coisas fúteis dessa vida, livros, entendimentos humanos. Mas esse livro é tão bom de ler. O melhor livro de ler é a Bíblia Sagrada. Amém. Porque esse aqui tem a tua vida. Os outros não. Você escolhe o que você vai ter. A vida ou a morte. Você pode conhecer todas as ciências humanas. Se você não conhecer o que te criou e a raiz da tua existência e a tua vida, que é a palavra, você não é nada. Vai morrer, vai feder, vai apodrecer e nunca mais será para sempre. Aliás, vai ser queimando no fogo do inferno porque rejeitou aquilo que Deus revelou, que é o próprio Filho revelado em nós. E o apóstolo São Paulo dizia também, porque aquele que estava em oculto nos séculos passados foi revelado a nós agora. Aí o que mais tu vê, os grandes pensadores desse mundo pensando, tentando descobrir tanto tempo já, tentando descobrir a origem da vida, porque ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer quando a origem da vida está aqui na minha mão. É a palavra de Deus. E você vai crer? Dentro de 100 anos, quem está aqui na igreja, quem está me ouvindo e vai ouvir, vai estar em 2 lugares distintos, céu e inferno. E, gente, isso não é uma brincadeira. Você pode ter certeza disso. Sabe por quê? Céu e inferno, porque toda a parte ruim que a gente vê em todas as gerações humanas, e nós vemos hoje na nossa geração também, Jesus Cristo falou, não foi Nostradamus. Não foi um pseudo-profeta que falou. O ser humano é tão atrasado espiritualmente que quando alguém fala, aí acreditam. Quando Jesus mesmo, Criador, fala, ninguém crê, ou poucos creem. Isso é revoltante. Gente, é revoltante. É muita ignorância humana. Com tanta sabedoria humana, o homem se torna tão atrasado, espiritualmente falando. Se você observar qualquer homem em qualquer área de atividade humana, ele tem uma atitude só. Qual é a atitude humana? Ele se coloca fisicamente em qualquer lugar onde ele atua e trabalha, assim? É ou não é? Fisicamente. Mas o que determina tudo o que ele vai fazer é o que sai da boca dele. É ou não é? O próprio ser humano é um espírito, tem uma alma, mora num corpo físico e fala. E a palavra dele é que tem o peso. Sim ou não? A palavra tem o peso maior. A palavra humana tem o peso maior, humanamente falando. A palavra humana tem peso maior dentro de uma sociedade que não crê na palavra de Deus, mas que crê na palavra humana. E aí o homem se contradiz, porque o peso da palavra humana equivale diante dos juízes, diante dos governadores, diante das autoridades constituídas. Sim ou não? A palavra humana tem o peso maior. E tem ou não tem? Tem. Porque o cara pode se apresentar fisicamente, mas o que determina quem ele é a palavra que sai da boca dele. Pois aí o homem se contradiz, porque o peso da palavra dele vale, e o peso da palavra do Senhor, que é a raiz de toda a palavra. Amém? Porque o nosso Deus é Espírito e Ele fala. E a palavra que saiu da boca dele é tão interessante quando você olha para a palavra, o contexto da palavra. Quando Moisés foi chamado, o que Moisés viu? Uma sarça ardendo em fogo. E o que ele viu? Só o fogo. Ele não viu aparência e nem fisionomia, como diz a Bíblia. Mas ele ouviu a voz que saía do fogo. Quando Jesus sobe no monte com Pedro e João, e ele se transfigura na frente deles, a veste dele ficou resplandecente como luz, ele ficou todo de luz. E aí uma nuvem apareceu e Moisés e Elias juntou.
junto, e eles viram Moisés e Elias, mas não viram quem estava na nuvem. E da nuvem ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E não viram o parecer. E a Bíblia Sagrada diz que ninguém viu o parecer de Deus, Pai. Porque nenhum homem pode ver Deus e ficar de pé, vivo ainda. Porque Deus é tão santo que, gente, na antiguidade, o sumo sacerdote, eles tinham uma corda amarrada na cintura, com um cinto e sinetas. E aí o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Se ele tivesse um pecado, ele caía morto na hora. E aí por que tinha corda? Porque quando eles ouviam que o cara caiu morto lá, por causa da santidade de Deus, Pai, por causa da santidade de Deus, quando ele caía, batia as sinetas e eles puxavam, porque se alguém entrasse para tirar, morria junto. Porque o único que tinha acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote na antiguidade. É forte, né? Lembra a história? Lembra um fato quando tiraram a Arca da Aliança? E aí colocaram a Arca da Aliança numa carroça com a junta de bois puxando. E aí o que aconteceu? Deu um solavanco lá e aparentemente a Arca da Aliança ia cair no chão. E foram 2 sacerdotes e seguraram, caíram mortos na hora. Porque a santidade de Deus é algo, gente, não há treva nenhuma em Deus. E a palavra de Deus é pura e perfeita, e reta, e provada. Por isso, quando a gente atinge um nível de fé na palavra, Deus opera coisas extraordinárias. Porque a palavra de Deus é vida, e ela é pura, santa. Aí entra um detalhe: pelo sangue de Jesus Cristo é que nós não morremos agora aqui. Porque nós entramos em qualquer momento no Santo dos Santos, como São Paulo diz lá em Hebreus: entremos com ousadia pelo vivo e verdadeiro caminho, isto é, pela carne de Cristo, aonde qualquer um de nós que crê no Senhor Jesus tem acesso ao Santo dos Santos, na presença de Deus Pai. E um detalhe: para quê? Para a gente orar, sair da presença de Deus mais abençoado ainda do que entrou, amém? E um detalhe: entramos, permanecemos vivos por causa do sangue do Filho que cobre a nossa vida espiritual. Amém? Porque por nós mesmos nós já estaria tudo no inferno. Por isso, gente, olha para a palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, olha o termo que ele usa, para comerem as minhas carnes. Olha que pesado esse termo. Tropeçaram e caíram. Ah, meu irmão, aí o Davi, quando ele teve experiências sobrenaturais com Deus, na antiguidade, sabe o que acontecia? Uma cidade contra a outra entrava em guerra, se despedaçavam. E olha para mim aqui, um dia um leão se levantou contra Davi. O que aconteceu com o leão? Puf, morreu. Davi matou. Depois o urso, depois o gigante Golias, depois Davi se tornou rei. Mas para quê? Quando ele se torna rei, o bicho pega. Irmão, ele enfrentou lutas terríveis. Só que ele sempre venceu porque Deus era com ele. Por quê? Por que Deus era com ele? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele não tinha salvação em ninguém a não ser em Deus. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E aí ele tenta explicar para nós o que acontecia com ele. Para ele ter tanta confiança em Deus, ele passou por situações terríveis, morte iminente diante dos olhos dele. Mas ele confiava em Deus e Deus dava o escape, ele ficava cada vez mais forte, a ponto dele ficar bem macho no versículo 3. Aí ele diz o seguinte: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Aqui está o segredo, não é para temer. Você não pode ter medo. Elimina os medos do teu coração. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria.
E sabe por que que Davi tinha isso, essa confiança em Deus? Porque ele teve experiências terríveis com o Deus vivo, aonde o inimigo se levantou para destruir a vida dele, mas ele, pela fé e pela ação de Deus direta nele, ele era guardado, livre da morte, abençoado em todos os aspectos da vida dele. Gente, ele era guardado por Deus. Até o dia que ele pecou, e aí ele teve uma situação ruim. Ou seja, ele pecou contra Deus, mas mesmo assim Deus não matou ele, e pelo contrário ele disse: Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo. Davi passou grandes batalhas por causa do pecado que ele cometeu. Depois um irmão teve uma união carnal forçada com a irmã. Depois o outro irmão matou esse irmão que tinha tido relação íntima com a irmã à força. E por fim, um filho dele se levantou também querendo tomar o trono, por causa do pecado que ele cometeu, matando Urias e tendo adultério com a Batseba. Mas Deus não tirou o Espírito Santo dele. Ele era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Não deveria ter pecado, mas pecou. Triste, né? Por isso o salário do pecado, o quê? A gente tem que vigiar. Não brinca com as coisas de Deus. Por isso uma coisa muito séria. Aí ele diz no 4, isso nós temos que ter. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha e vai ser guardado. Por isso confia em Deus. Você está sendo atacado por uma ação espiritual. Ai, pastor, nunca na vida de ninguém aconteceu o que acontece comigo hoje. Já aconteceu na vida de muita gente. Na vida de muito herói da fé aconteceu o pior do que acontece na tua vida. E eles tiveram uma posição única: a palavra. O que diz a palavra do meu Deus é o que vale. Eu creio no meu Deus, o meu Deus é o meu escudo fortaleza, o meu Deus é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, de quem me recearei? Esse é o segredo da fé. A confiança plena na palavra. Até porque nós não temos confiança na palavra dos homens, sim ou não? Quanto mais devemos ter confiança na palavra de Deus. Porque se o homem sendo falho e pecador, nós temos confiança na palavra dos homens, quanto mais deveríamos ter confiança na palavra daquele que é perfeito, reto, justo e verdadeiro. Glória a Deus. Por isso as pessoas mais sábias que tem na terra, autoridades, eu creio que Deus vai fazer ouvir essa live, esse culto, para que possam meditar e queimar neurônios, não para descobrir a origem da vida, mas para se descobrirem no próprio Deus Criador deles mesmos. E aí nós começamos a entender quem nós somos em Deus, porque diz também a Escritura: dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí fala de quem? Do Senhor Jesus, que é a palavra. Dele, da palavra, por ele, pela palavra, e para ele, para a palavra, para Cristo, são todas as coisas, inclusive eu e você. Por isso a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível, e nós devemos ser conformes à imagem de Cristo. Por isso a Bíblia também diz que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, único, amém? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E quando você medita em João capítulo 1, versículo 12, o que diz? Mas tantos quantos o receberam, quem recebe a palavra, quem recebe o Senhor Jesus em espírito e em verdade, para estes Deus deu, o próprio Senhor Jesus dá o poder para serem feitos filhos de Deus. Por isso aí o termo que Deus usa já não é mais unigênito. Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Você sabia disso? Que você é também irmão em Cristo, de Cristo, por meio da fé em Cristo? Ele é santo,
E ele veio para santificar os homens para serem santos. Por isso, gente, nós temos que eliminar o pecado da nossa vida. Porque o pecado é terrível. Ele acaba com a vida humana e leva a gente para o inferno. Pecou, pede perdão para Deus, se abomina no pó, na cinza, se levanta, luta pela tua vida eterna, porque Deus se chama para você ser conforme a imagem e a semelhança de Cristo. O diabo faz o que? O contrário. Quer que os homens sejam conforme a imagem e a semelhança dele, porque ele quis ser Deus. E ele fez isso exatamente aonde? No céu a primeira vez. Porque ele atrai 1/3 dos anjos para ele. E o que esses anjos viram? Demônios como ele é. O diabo gerou demônios no céu. E agora o diabo está gerando demônios na terra. Por isso, ou você é santo, ou você é só mais um diabo no mundo. Porque sabe por quê? Porque conforme aquele que você segue, é a imagem que você tem. Não esquece disso. Conforme aquele que você serve, é a imagem que você carrega espiritualmente sobre você. Essa é a realidade. O diabo sempre quis ser Deus. E aí ele faz o que com a raça humana que Deus criou? Que Deus deu fôlego de vida. Ele cega o entendimento dos homens para que não resplandeçam neles o evangelho da verdade. E aí o homem mergulha em estudos, ciência, estudo, depois morre e vira diabo. Por quê? Porque ele não estudou a origem da vida dele, que está na palavra, e a palavra diz que nós somos a imagem, a semelhança daquele que nos criou. Mas aí o diabo faz o quê? Ele põe no nosso caminho muitas coisas para tirar a nossa atenção daquilo que é real. Toda pessoa que morre só tem um caixão e um corpo morto. Um corpo que volta para o pó e não é nada mais. Mas o espírito volta para Deus ou vai para o inferno. Lembra dos 2 ladrões da cruz? O da direita e o da esquerda? Onde é que está o da direita? Glória a Deus, né? Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém. E o da esquerda está onde? Tu acha que está no céu? Te engana, ser humano mortal. Não te engana mais. Luta pela tua vida eterna. Gente, todos nós, pode ser um bandido que vai me assistir na cadeia. Você foi chamado para ser a imagem e a semelhança de Deus, mas o diabo tem feito você a imagem e a semelhança dele. Por isso que você é ruim, mau. Se você não reconhecer que você é ruim e mau, você nunca vai mudar. Não muda, gente. Se a gente não reconhecer os nossos erros, o quanto nós somos malignos quando pecamos, erramos contra esse Deus santo, nós nunca vamos mudar. Falo por experiência própria. Simples assim. Amém? Todos os pregadores falam por experiência própria. Não tem um que nasceu em santidade, mas todos pecaram e destituídos estavam da presença de Deus. Pode ser o maior pregador do evangelho do mundo, único, santo, puro, incontaminável, o Senhor Jesus Cristo. Amém? O resto todos afastados de Deus, mas pela fé em Cristo agora tornamos para Deus. Oh, glória a Deus! E aí ele diz mais: olha o 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Quantas pessoas têm os inimigos ao redor deles, né? É ou não é? É muito sério o que acontece no Brasil. Aí quando tu vê determinados vídeos na TV, como se fosse chocar, tu só vê a podridão que tem num lugar chamado Brasília. Eu fico com a palavra do ministro da Educação que disse: eu pensava que Brasília era assim, 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 mas eu me enganei, é pior do que eu pensava. Sabe o que revela esse diálogo? Claro que tem a parte que é terrível, né? A parte que envolve o palavrão e tudo. Coisa feia isso.
mas é alguém oprimido, todo o tempo oprimido, e extravasa largando palavrão. Deveria alguém orientar o nosso presidente para ele falar um outro tipo de palavra. Sim ou não? Só isso. Agora, o que foi dito lá, alguém contesta? Levanta a mão aí. Por isso, gente, o que me choca não é essas coisas, mas é o que foi revelado ali. Coisa triste. Vamos orar por Brasília, vamos orar por todos os políticos. Eu tenho orado, uma coisa que eu tenho dito aqui, gente, vamos orar pelo presidente, pelos ex-presidentes, por todos que estão em eminência, vamos orar por todas as autoridades constituídas. Todos nós somos seres humanos. Deus não quer que ninguém se perca, ninguém pereça, todos tenham a vida eterna. Agora, a Bíblia Sagrada diz, gente, que o juízo de Deus vai começar por onde? Pela casa de Deus. E aí São Pedro diz o seguinte: e se começa pela casa de Deus, o que será daqueles que estão fora? Por isso, olha o que Davi diz aqui, ó, porque no 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. A Bíblia diz que não há nada em oculto sem que seja revelado. Então, tudo que está em oculto é revelado. As pessoas têm que ter consciência. Gente, nós temos que ter consciência de que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Sim ou não? Tu que está aí na igreja, começa a fazer coisa que não convém, já era. Gente, não tem como, é inevitável. Mas as coisas que acontecem, elas são reveladas não para criar um problema maior, mas para sarar. Amém? Para mudar o que está errado. Agora, quando nós, humanamente falando, não queremos mudar, entende? Nós plantamos uma coisa que vai ser ruim para a gente. Deus vai julgar a gente. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites o teu servo com ira. Tu fosse a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Olha a consciência de Davi. Ele estava ligado em Deus. E ele sabia que se ele se afastasse de Deus, o bicho ia pegar. Tanto que o dia que ele se afastou de Deus, ele pecou e ele pagou um preço muito alto pelo pecado. Tem aqui coisa séria. Por isso, gente, existe um Deus reto. Ele é santo e ele quer que nós sejamos santificados e santos. A Bíblia diz, Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sede santos porque eu sou santo. Gente, uma coisa, o que é melhor? Nós viver no caminho do pecado ou nos santificarmos? O que é melhor? Nós viver roubando a vida toda ou largar o roubo, se santificar, comer do suor do rosto e por aí afora vai? Amém? Não vai passar vergonha. É ou não é? O que é melhor? Fazer as coisas certas ou fazer as coisas erradas? Aí entra uma pergunta, quem vai ser salvo? Quem faz o errado ou quem faz o certo? Quem serão os salvos? Entende? O ser humano vive muito temporal e esquece que ele é mortal e ele é um ser eterno que vai entrar numa eternidade que não tem fim. Nunca esqueça disso. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu fosse a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Recolherá. Deus tem que recolher a gente para o reino dele. O pior vai ser quando Deus pegar a maioria da raça humana que tem na terra e lançar no fogo de enxofre, onde tem o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. As pessoas acham que o inferno é o pior. O pior é o lago de fogo. Sabe por quê? Porque no lago de fogo e enxofre vai ser lançado, olha só, o diabo, o falso profeta, a besta, o anticristo, a morte
e o próprio inferno. E quem mais? E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é uma brincadeira, gente. Aí as pessoas pensam assim, tudo que eu estou sofrendo agora em vida, o inferno é pior do que isso, vou me matar. A pessoa não... No inferno deve ser melhor, né? A pessoa pensa assim, vou tirar um escape da minha vida, os meus problemas vou criar um escape agora para mim, vou tirar a minha vida. Pobre da pessoa que faz isso. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Aquele que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o nosso coração, Deus o destruirá. Porque Deus criou o homem para ele recolher. Amém? Diga, quem quer recolher o homem da terra é Deus. Olha o que diz o 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Gente, Deus quer nos recolher. Nós não temos que fazer loucuras. Amém? Pastor, eu estou enfrentando o inferno, então saiba de uma coisa, você também. Tem um Deus poderoso que já se levantou em teu favor. Tu pode escrever. Quando o inferno se levanta contra você, gente, qualquer pessoa... Tem um Deus lá no céu olhando e contemplando a imagem e a semelhança dele, sendo oprimida por uma ação espiritual de um diabo que caiu lá no céu e agora oprime os homens. E engana os homens e cria todo tipo de coisa terrível para os homens tomarem decisões terríveis e precipitadas contra a própria vida. Por isso, toda vez que você tem problema, saiba de uma coisa, tem um Deus poderoso que está olhando para você. E quando você levanta o rosto para o céu e diz, meu Deus, me ajuda, socorre-me, Senhor, Deus vem e cria o escape. Quando eu sofri um acidente, eu bati o carro a altíssima alta velocidade. Quando tu faz papel de idiota, tu anda em altíssima velocidade. Não vou falar aqui para não chocar quem vai me ouvir pela internet. Quando tu faz papel de idiota, tu pisa lá no fundo, né? Eu bati numa capivara, o carro decolou. Eu fiquei uns 20, 30 metros no ar, sem ver a pista, de tão alta velocidade que eu estava. Quando caiu o carro, bateu, arrancou o eixo esquerdo, a roda esquerda. Nunca mais foi encontrada. Bateu, fez assim, ó, vum, vum, vum. Isso aqui. Quando eu bati, eu disse, meu Deus! Aí um colega meu dormindo do lado acordou e quando bati, já caí, já puxei para o lado direito, eu vi uma ponte na frente, ia rasgar o carro no meio naquela guarnição, puxo para a esquerda, puxo para a direita, e aí quando puxo para a direita já não tinha mais a roda e cravou o eixo daí na terra. E o carro foi assim, ó. E antes dele dar numa árvore desse tamanho, ele fez assim, ó. E eu disse, Senhor Jesus, me salva. Salva-nos, Senhor. Meu Deus. No segundo, meu Deus, eu estava encostado na árvore. De tão rápido que foi. E eu saí assim, sem sequela, sem nenhum arranhão. Eu lembro hoje a cena, tudo exatamente como foi. Deus vive. Deus é maior do que você possa imaginar. Mais uma coisa, não abusem daquilo que Deus é. Como é que o senhor anda hoje, pastor? Hoje nós anda mais comportado. Ontem vi 80, dirigindo tranquilinho, 90, 100 daí. Para podar um ou outro ali, tu tem que acelerar um pouquinho mais, mas tu vem 80, bem tranquilo. Amém? Às vezes a gente até anda um pouquinho mais, se está um pouco atrasado. Mas agora estou bem calminho. Deus olhava lá do céu e dizia assim, mas onde é que vai esse desse jeito? O anjo de certo botava as asas e dizia, Senhor, ajuda esse cara. E naquele dia Deus ajudou de uma forma extraordinária. Nem eu, nem meu colega sofremos nem um arranhão. Mas foi algo assim inesquecível.
No outro dia eu voltei dirigindo o carro. Um outro carro daí que a gente tinha pegado lá. Né? Deus vive, gente. A Bíblia diz que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Vou dizer aqui para você com todas as letras, depois disso aqui, ó. Da terra nós saímos o dia que Deus recolheu o homem. Deus permite, tem casos que a pessoa parte por N situações, por um acidente, por... O policial que atendeu a gente, ele disse, pastor, um caminhoneiro bateu a 60 por hora e morreu semana passada. O senhor bateu a isso? E não aconteceu nada. Deus é contigo. Deus é muito contigo. Tem que vigiar. Amém? Vigiar e orar. Gente, no trânsito, tu pode estar andando a 60 por hora, 70 por hora, 80 por hora. Se Deus não te guarda, cara, tu morre. Essa é a realidade. O que Deus já livrou eu nessa rota do sol, tu não tem ideia. Mas o que Deus já guardou a gente, eu, minha esposa, às vezes com as minhas filhas, coisa assim, ó, de tirar tinta, cara vindo numa curva, podando onde não deve. Podando 6, 7 carros numa curva onde é dupla a sinalização. Hã? Faixa dupla. Não, proibidíssimo podar. O cara podando e vindo, e tu tem que tirar para o acostamento, assim, ó, tudo mínimo detalhe. Mínimo para cair na sarjeta, mínimo para bater no cara, e tu passa no meio assim que tu diz só pela mão de Deus. Uma coisa aprende, tu não tem braço para dirigir, Deus é o teu braço. Se ele não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Se Deus não guardar a nossa vida, irmão, a gente não passa nem um segundo a mais. Não tem como o homem viver. Não existe vida fora dele. Por isso, olha o que Davi diz, gente. Salmos 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Nós estamos na mão de Deus. Entrega a tua vida na mão do Senhor. Tua família, tua casa, você é um ser eterno. Seja sábio, vive intensamente a tua fé. E para terminar, ensina-me, Senhor, o teu caminho, ensina-me a tua palavra e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Olha o que ele diz no 13. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? Pereceríamos sem dúvida se não crêssemos no Senhor, nas bênçãos do Senhor aonde? Na terra dos viventes. Nós somos guardados em Deus todo dia da nossa vida. Amém? Por isso, leia o 10. Gente, elimina medo do teu coração. As pessoas partem dessa vida, muitas vezes, por causa do medo e não por causa da enfermidade em si. Em mais de 16 anos de ministério, a gente tem N exemplos. Irmãos que eu convivi, que viveram a morte diante dos olhos e venceram a morte. Assim, outros irmãos levaram 8 meses ou mais para vencer a morte. Porque tinha um pavor dentro do coração, mas mesmo com medo, Deus não deixou afundar. Deus não deixou morrer. Deus é extraordinário. Lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas e quando ele estava afundando, ele disse, salva-me, Senhor! E Jesus estendeu a mão. Ele estava a 2 passos de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Ele estava afundando no mar. Porque ele tinha andado sobre as águas. E aí quando ele vê o vento e o mar, ele sente, a Bíblia é muito clara, é extraordinária a Bíblia, né? Ele sente o vento e o mar. O sentir te leva ao fundo. Porque quando a gente vive pelos sentidos humanos, nós naufragamos da fé. Não vivemos pelo que por vista, o apóstolo São Paulo dizia, mas por fé. Viver por vista é viver pelo que sente no corpo, pelo que vê, pelo que ouve, pelo que lê, diagnóstico médico, e a pessoa cai e se apavora.
Quantas vezes eu vi irmãos chegando dizendo, pastor, eu estou sem chão, porque eu fui no médico, o médico disse que eu tenho isso, isso, isso. Irmã, tu não está sem chão, tu tem a palavra, fica tranquila. Nós vamos orar, a senhora vai usa a sua fé, vou orar pela senhora agora e vou dar o olhinho da unção para a senhora se ungir aí e vai sumir esse câncer aí. Gente, quantos casos, mas é muita gente curada. Por isso elimina os medos e Deus vai ser contigo em todo o tempo. E para terminar, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então eu creio para ver. Eu não preciso ver para crer. Eu creio e aí eu vou ver Deus operando na minha vida. Amém? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é o segredo. Espera em quem? No Senhor, na palavra. Anima-te em quem? Na palavra, no Senhor, na revelação da palavra. E Ele, a palavra, o Senhor Jesus, fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Pastor, estou fazendo tratamento médico. Faz e espera no Senhor. Consagra o medicamento a Deus, graças te dou, Senhor, pela vida do médico, pela vida das autoridades medicinais, médicas constituídas. Graças te dou pela vida deles, Pai. Agora, a minha confiança está em Ti. Usa o médico também, mas eu creio na Tua palavra. O que eu estou tomando hoje, diga assim, veio da natureza, criado pela ciência que o Senhor mesmo deu sabedoria para os homens. Então, graças te dou, Senhor, e consagra esse medicamento. Toma o medicamento, bota a mão em cima onde tem a dor, está fazendo quimioterapia, rádio, sei lá mais o que. Amém? Bota a tua fé em ação e crê na palavra que diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? A paz. Estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras feridas fomos sarados. Eu estou sarado pelas feridas em Jesus. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar a minha vida. Se eu tenho algum pecado que eu não larguei, eu tenho que largar, para que nada venha impedir de Deus operar na minha vida. Se eu tenho que me acertar com alguém, eu tenho que acertar. Se eu tenho que me acertar com Deus, eu tenho que me acertar. Amém? Para que não haja empecilhos para Deus operar. Por isso o homem tem que... Gente, depois de crer em Jesus, tem que se arrepender dos pecados e reconhecer que é pecador e precisa de um Salvador chamado Jesus Cristo, que ama todas as pessoas. Jesus ama desde a pessoa mais honesta do Brasil até o mais ladrão do Brasil. Não importa. Aí às vezes, o que a gente faz? O que a gente vê mais assim, apontando o dedo, tem que morrer, tem que ir para o inferno. Quem tem que morrer e ir para o inferno? Quem? Não, todos têm que viver e ser salvos. Amém? Por isso tem coisas que envolvem a questão política que a gente não sabe. É complicado tirar partido. Eu tiro partido pela palavra. Amém? Agora, por pessoas, seres humanos, é complicado. Porque olha para mim, eu como pregador, eu quero que todos sejam salvos. Todos, gente, sem exceção. Porque sabe o que diz o meu Deus e o teu Deus? Que aquilo que você não quer para você, não queira para ninguém. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso eu digo para você de novo, vamos orar pelo Brasil hoje? Só pelo Brasil, gente, pelas autoridades constituídas, por todos, mas por todos, os mais sábios, intelectuais, e tem pessoas no Brasil que têm uma capacidade intelectual fenomenal, é ou não é? Os caras, gente, tem gente que mas é uma sabedoria ambulante, cara. Humanamente falando, é uma sabedoria ambulante. Mas aí quando pega a Bíblia, não sei, é escrita pela mão do homem. Gente, olha para mim aqui, todos nós, quem já se formou em alguma área, em alguma coisa, ou quem não é formado também, nós aprendemos em livros escritos por mãos humanas. É ou não é?
os livros que tem uma sabedoria extraordinária. Não sou contra ler livros, pelo contrário, quanto mais tu lê, mais conhecimento tu adquire. Agora uma coisa, se tu não lê a Bíblia, tu vai ter uma capacidade extraordinária humana, mas espiritualmente. O dia que te der uma dor de cabeça, tu corre, a primeira coisa é um comprimido, quando o poder de Deus está em você, para você botar a mão na cabeça, sai dor em nome de Jesus. Um segundo, gente, um milésimo de segundo ali, sai a dor. E aí você percebe, mas não é que acontece? Como pode? Antes eu tomava comprimido, agora eu estou usando a fé e está acontecendo mais rápido ainda do que o comprimido. Aí eu te dou um conselho, se pela fé que você tem hoje não saiu a dor, toma o comprimido. Amém? Não é errado, gente. Amém? Agora errado é a gente ter um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu sabedoria para todos os homens, porque diz em Salmos, levando ao alto cativo o cativeiro, Jesus Cristo deu dons aos homens e até aos infiéis. Pessoas que não creem em Deus têm dons maravilhosos por causa de Deus. Amém? E rejeitam Deus. Aí naquele dia vão dizer, mas tudo que eu tinha, foi Ele que me deu. A sabedoria que eu tinha para fazer aquilo, aquele outro, foi Ele que me deu. Só porque não observou o que diz Salmos, levando o cativo o cativeiro, subindo ao alto, levando o cativeiro, deu dons para quem? Para todos os homens, até para os infiéis. Por isso, pessoas com uma sabedoria extraordinária, humana, que aprenderam em livros escritos por mãos humanas, olham para a Bíblia, que é um livro escrito por mão humana, mas inspirado pelo Espírito Santo, como o apóstolo São Pedro declara, porque nenhuma parte da Escritura, nenhuma revelação da Escritura foi produzida por vontade de homem, ou pela mente de homem algum, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, homens santos inspirados pelo Espírito Santo, é que escreveram a Escritura. E essa sabedoria, quando entra em você, você passa a ter uma identidade espiritual, onde você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Aonde não é só o pastor, mas você pode. Todos nós podemos. Vamos orar pelo Brasil. Pai, eu uno minha fé com a igreja e nós oramos pela nação brasileira. Eu oro, Pai, por todos os ex-presidentes, Pai, que estão vivos. Porque a Tua palavra diz, Pai, que não adianta nada mais orar por quem já partiu dessa terra. E como o salmista Davi disse, quem deve nos recolher quando nosso pai e nossa mãe nos desampararem e não puderem fazer nada mais por nós, é o Senhor que vai nos recolher. O salmista Davi também dizia, em vida eu encomendo a Ti o meu espírito, Senhor. Por isso, em vida, nós encomendamos o nosso espírito. E a honra, a glória e louvor seja a Ti, Senhor. Toca, contempla o coração dos homens. Pai, aqueles que se envolveram terrivelmente com o pecado, ajuda eles. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do pecador, do ímpio, mas antes que a pessoa viva, se arrependa dos pecados e seja salva. Senhor, contempla isso que eu vou dizer, Pai. Quão prazeroso seria ver pessoas que um dia foram usadas muito pelo inimigo, Deus, prejudicaram muito a nação, se convertendo, de fato e de verdade, como diz a Tua palavra, mas se convertendo mesmo, Senhor, conforme diz a Tua palavra, nos parâmetros da Tua palavra, como na casa do Zaqueu, que quando Jesus entrou e disse, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei. E aí Jesus olhou e disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E quantos filhos de Abraão, quantas homens, mulheres, filhos de Abraão precisam se arrepender? Porque também está escrito, Senhor, e me arrepia todo o corpo em falar nisso. Quando Tu chamastes Abraão, Tu dissestes, em Ti serão benditas todas, não algumas, mas todas as famílias da terra. Por isso alcança homens, mulheres que estão em eminência, autoridades constituídas, nos poderes constituídos, desde Brasília até os municípios, todos sejam abençoados. Toca na alma, no espírito, Pai.
e todo e qualquer mal cai por terra. Toda e qualquer ação do inferno contra a vida dessas pessoas seja quebrada, destruída em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, todos os ex-presidentes da República, abençoa o presidente da República, abençoa, Pai, os ministros, abençoa, Pai, os senadores, deputados, abençoa, Pai, todos os poderes constituídos, abençoa todos os brasileiros, abençoa todas as famílias, porque está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso, Deus, tem misericórdia de todos nós e tem misericórdia das famílias, das pessoas, dos pais de família, chefe de família, que por postura errada estão não só se lançando para o inferno, mas também a própria família, a perdição. Ajuda as pessoas a se arrependerem dos pecados, desde o mais simples, desde os mais simples, até os homens que se julgam os mais poderosos, porque não tem poder e autoridade que não venha da tua mão, Senhor. Por isso, Pai, eu oro, Pai, não amaldiçoo, Pai, as autoridades constituídas. Eu oro por todos e abençoo todos, porque quem julga os homens é tu, Senhor. Julga a causa, Pai, de cada pessoa, livrando uns das garras de Satanás e abençoando outros que continuem íntegros e retos, porque, Pai, a tua palavra diz, e tem uma lista de pessoas que não vão entrar no teu reino por causa das suas ações. E isso é terrível, Senhor. Salva todos, Pai. Toca na casa, na vida, na família dessa pessoa que me ouve. Todos nós sejamos retos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a andar em retidão, a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, como diz a tua palavra. Ajuda-nos a viver a fé e todos sejam abençoados em tudo. Amém. E graças a Deus. Diga a glória a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Bem forte. Alguém aqui quer que alguém vá para o inferno? Não, né? Fazes bem. Eu digo uma coisa, que seja no último segundo de vida das pessoas, que elas possam ter a grandeza de se arrepender dos pecados, gente. Porque, gente, olha para mim aqui, igreja, homens mortais, ser humano mortal. Nós não vamos entrar numa eternidade que dura 70 anos, 60, 50, 30, 40, sei lá o quê. Nós vamos entrar, o termo já diz, eternidade. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do peso dessa palavra, vida eterna? E tanto, gente, é muito forte. No dia do Senhor Jesus, em Mateus 24, 29 em diante, Jesus vai vir com os santos anjos depois do sol se transformar em trevas, a lua em sangue, estrela do céu caindo sobre a terra, poderes do céu sendo abalados. Aí então, olha o termo usado pelo apóstolo Mateus, e Jesus falou isso. Então verão o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão. Por que se lamentarão, eu disse, Senhor? Porque aí já não tem mais tempo de se converter. Quando virem o Senhor sobre as nuvens, ninguém mais vai ser salvo. Só vai ser salvo quem creu antes, quem se entregou antes, quem viveu a fé antes. Quem vê. Lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé foi concluída antes do dilúvio. E a Bíblia diz que Deus, não foi Noé, Deus selou a porta por fora. E depois ninguém mais entrou. Aí começou a chover. Aí veio o dilúvio, ninguém mais entrou. Arranharam na porta. Aí se cumpre o que diz na palavra. Senhor, abre-nos! Tu acha que eles vão ficar dizendo, Senhor, abre-nos? Com a cara de sonso? O desespero vai ser tão grande. Eles vão berrar. E aí Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Afastai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, que é o ato de não observar a equidade, que é a palavra de Deus. As pessoas não gostam disso. Eu não gosto de grito. Eu não gosto dessas coisas. Porque mas a palavra diz que no dia do Senhor vai haver choro e ranger de dentes. Gritos, desespero. Porque o ser humano teve a vida toda para andar e seguir a Cristo.
E fez o quê? Andou e seguiu o diabo. Larga hoje o pecado, larga hoje aquilo que Deus odeia. Tem uma lista de pessoas que não serão salvas, eu vou postar abaixo da live depois. Se nós estivermos num só grupo desses, nós estamos perdidos. E Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome, comemos e bebemos na tua presença. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Porque isso se faz em nome de Jesus. Curar enfermo, expulsar demônio, pregar o evangelho é pelo Senhor. Mas viver a palavra, perdoar, se arrepender dos pecados, isso é de cada homem. É cada um que vai ter que levar a sua cruz, vencer o pecado, vencer as coisas erradas. Eu já não gostava de beber antes de ser pastor e pregador. Hoje muito menos, eu tenho nojo disso. Porque a pessoa que usa o vício, ela se transtorna, não é verdade? E às vezes faz coisas que depois se arrepende. E geralmente é assim. Pessoas que eu amei muito morreram porque fumaram demais. Tiveram edema pulmonar, podiam estar vivos até hoje. Por causa do maldito vício, as pessoas que você ama muitas vezes partem precocemente. E aí o ser humano não consegue entender isso. Gente, a vida toda vou viver. Não, é que dá prazer na minha carne, pois o prazer que você sente na carne vai te levar para o inferno. O pecado gera prazer. Se o pecado fosse ruim, ninguém ia pecar. Sim ou não? O pecado gera prazer. Se não tivesse prazer, ninguém pecaria. Porque seria algo ruim. Uma pergunta, todo mundo mata todo mundo? Porque é ruim matar. É ou não é verdade? Então uns que têm a ideia de maldade vão e fazem. Estão na mão de quem? De Satanás. Essa é a realidade. Amém? O que diz o mandamento? Não matar. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe a todos, fica na paz e um grande abraço em nome de Jesus. Estou saindo da internet.